Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Norberto Bispo e Confessor. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Via Aurélia, a 2 milhas de Roma, os santos Artêmio e Paulina, mártires. Morte no século IV. Em Sete, no Egito, São Bessarião, anacoreta, que viveu como mendigo e peregrino por amor de Deus. Morte no século IV. Em Grenoble, na Borgonha, atualmente na França, São Serásio, bispo, que agradeceu ao Papa São Leão Magno as cartas escritas a Flaviano e preservou o seu rebanho do contágio da heresia. Morte no ano 452. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, Santo Eustórgio II, bispo, que foi insigne pela sua piedade, justiça e virtudes pastorais e edificou um célebre baptistério. Morte no ano 518. Na Irlanda, São Jarla, bispo. Morte no ano 550. No maciço do Jura, na Borgonha, região da França, São Cláudio, que é venerado como bispo e abade do mosteiro de Condat. Morte no ano 703. No território de Bolonha, na Emília-Romanha, região da Itália, o passamento de Santo Alexandre, bispo de Fiesole, que, ao regressar da cidade de Pavia, aonde tinha ido reclamar ao rei dos Lombardos os bens da sua igreja usurpados, foi lançado ao rio e afogado. Morte no ano 823. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santo Hilarião, presbítero e igúmeno do mosteiro de Dalmácio, que, por defender o culto das sagradas imagens, suportou invencivelmente o cárcere, as flagelações e o exílio. Morte no ano 845. Nas Ilhas Órcades, ao largo da Escócia, São Colmano, bispo. Morte no ano 1010. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, região da Itália, o beato Falcão, abade. Morte no ano 1146. Em Clermont-Ferrand, na Aquitânia, região da França, São Gilberto, abade da ordem premonstratense,
que, depois de ter vivido como eremita, construiu o mosteiro e o hospital de Neofontaines. Morte no ano 1152. Em Udine, no Friuli Venezia Giulia, região da Itália, o beato Beltrão, bispo de Aquileia e mártir, que promoveu com ardor a formação do clero, sustentou com os seus bens os pobres no tempo da fome, defendeu vigorosamente os direitos da sua igreja e morreu nonagenário, ferido pelos golpes de alguns sicários. Morte no ano 1350. Em Ortona, nos Abruzos, também região da Itália, o beato Lourenço de Máscules de Villamagna, presbítero da Ordem dos Frades Menores, insigne na pregação da Palavra de Deus. Morte no ano 1535. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Greenwood, mártir, da cartucha desta cidade, que, pela sua tenaz fidelidade à Igreja, no reinado de Henrique VIII, sofreu o martírio, consumido pela sordidez do cárcere, pela fome e pelas enfermidades. Morte no ano 1537. Em Saint-Chamond, cidade do território de Lyon, na França, São Marcelino Champagnat, presbítero da Sociedade de Maria, que fundou o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria para a formação cristã das crianças. Morte no ano 1840. Em Luong Mai, cidade do Tonkin, hoje no Vietnã, os santos mártires Pedro Dun e Pedro Thuong, pescadores, e Vicente Duong, agricultor, que, por se recusarem firmemente a pisar a cruz, foram condenados à fogueira no tempo do imperador Tu Duc. Morte no ano 1862. Na cidade do México, o passamento de São Rafael Guizar Valência, bispo de Vera Cruz, no México, que, no tempo da perseguição, apesar da sua situação de exilado e clandestino, exerceu valorosamente o ministério episcopal. Morte no ano 1938. Em Sachsenhausen, na Alemanha, o beato Inocêncio Gus, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais e mártir, natural da Polônia, que, durante a ocupação militar da sua pátria por sectários de uma doutrina hostil à dignidade humana e à religião, pela sua fé em Cristo foi cruelmente morto pelos guardas do campo de concentração. Morte no ano 1940. História de São Norberto. Norberto nasceu em Schalten, Alemanha, perto do ano 1080. Era o caçula de uma família rica e nobre. Quando jovem, teve a opção de escolher a carreira militar ou a religiosa. Escolheu a religiosa, porque, na sua região, naquela época, ser religioso era símbolo de uma vida de luxos e prazeres. Algo muito distante daquilo que Jesus ensinou. Norberto frequentava as altas rodas, usando roupas riquíssimas, sempre na moda. Dedicava-se a grandes caçadas e à doce vida da corte real. Tudo estava bem para ele. Até que um dia, atingido por um raio. Norberto cavalgava tranquilo em um bosque quando, de repente, foi atingido por um raio. Ele desmaiou com o choque e o cavalo em que vinha, morreu. Não se sabe quanto tempo ele ficou ali, desmaiado. Sabe-se que esta experiência foi um marco divisório em sua vida. Em poucos momentos, sua vida egoísta e vazia passou como um filme em sua mente e ele compreendeu que, se continuasse como estava, não salvaria sua alma. Quando acordou do desmaio, uma voz lhe disse para deixar a vida mundana e procurar o amor verdadeiro, a virtude e o Evangelho. Conversão. Norberto enxergou o erro em que vivia, reconheceu e se arrependeu. Abandonou o luxo e os prazeres da falsa vida religiosa praticada pelos nobres e assumiu a pobreza evangélica. Passou a vestir roupas pobres, a andar descalço e, principalmente, começou a buscar a Deus na oração, no jejum, no controle de si mesmo, no dizer não às paixões. Quando terminou o ciclo da solidão fértil, percorreu a França, Bélgica e Alemanha pregando o Evangelho. Depois, foi fazer os estudos teológicos no mosteiro de Sigburgo. Ao terminar, foi ordenado sacerdote. Luta pelo verdadeiro cristianismo. Depois de ordenado padre, São Norberto passou a lutar pela conversão do clero e dos nobres. Ele propôs reformas nos costumes da igreja buscando eliminar os privilégios que os nobres tinham na prática de um cristianismo de fachada.
A princípio, foi duramente contestado pelo clero e pelos nobres. Porém, sua luta chegou ao conhecimento do Papa, que o apoiou. Daí em diante, sua luta começou a ser vitoriosa. Fundador. Quando São Norberto viu as reformas que propôs implantadas e aceitas, tendo a Igreja renovada pela simplicidade do Evangelho, ele, mais uma vez, retirou-se para aquela solidão fecunda, mergulhado na oração e no contato com Deus. Deste recolhimento nasceu em seu coração o impulso de fundar uma ordem religiosa. E ele obedeceu, fundando a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. A ordem ficou conhecida como a Ordem dos Monges Brancos, por causa da cor do hábito que escolheram para usar. O grande diferencial da ordem era levar os padres a viverem uma vida missionária, disciplinada e contemplativa. Para a época, isto era uma revolução. Uma vez estabelecida a ordem, caminhando por seus próprios pés, São Norberto a vida de pregador itinerante e mendicante. Bispo. No ano 1126, São Norberto foi retirado da vida itinerante para, em obediência, assumir o cargo de arcebispo de Magdeburgo. Nesta missão, lutou contra um perigoso cisma que ameaçava dividir a Igreja. Respeitado, foi escolhido para ser conselheiro do rei alemão Lotário III. Apóstolo da Eucaristia. Como apóstolo da Eucaristia, a reverente contemplação de Norberto fixa-se no ostensório em sua mão direita. Muitos dos milagres atribuídos a São Norberto ocorreram no contexto do Santo Sacrifício da Missa e milagres de cura, de exorcismo e de reconciliação. De fato, São Norberto insistia em celebrar a missa antes de assumir qualquer trabalho, pois tão grande era a sua fé no poder da Eucaristia. No início de sua conversão, quando ele abriu mão de literalmente tudo o que possuía, ele reteve consigo apenas os artigos necessários para a celebração da missa enquanto ele viajava a pé pela Europa. Era de tal forma, que ele podia celebrar a Eucaristia diariamente, e embora não fosse uma prática comum na época um sacerdote celebrar tão frequentemente, apenas nos domingos. O ostensório realmente só entrou em uso muito depois, mas, durante os tempos conturbados da revolta protestante, ele se tornou uma expressão artística da tão conhecida devoção eucarística de São Norberto. A minha oração. Grande Bispo e Pastor das almas, ajudai-nos a viver com sinceridade e verdade os sacramentos, tendo como centro da nossa vida a Eucaristia. Que Jesus seja cada dia mais amado e adorado, e nós sejamos seus fiéis seguidores. Amém. São Norberto Bispo e Confessor, rogai por nós.